Vamos ficar sobre os teus pés. Eu já quero começar pedindo aos irmãos perdão pelo horário, né? Nós chegamos um pouquinho tarde também devido ao trânsito. E amém, conseguimos, ajustamos, estamos aqui para celebrar, louvar o nome do Senhor. Amém, queridos? Abra vossas Bíblias. Quem a trouxe aí, o Salmo 133. Ninguém conhece esse salmo, né? Muito conhecido esse daí. Na verdade, o tema, que está aqui, o título da minha Bíblia está dizendo: Feliz é a fraternidade dos crentes. Né? Quem é crente aí? Você é crente, irmão? Dá um glória a Deus aí, só os crentes. Aleluia. Amém? Está dizendo que somos uma comunidade feliz, alegre, realizada. E por que nós somos uma comunidade feliz e alegre? Está dizendo aqui, nesses salmos, pelo qual vamos começar o culto de hoje. Amém? Muitas coisas vivenciamos, passamos. Como foi a sua semana? Como foi a correria, né? Foi bênção? Como é que foi? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. O que temos que entregar? O que Deus quer de nós? O seu coração. Ele não quer a metade de você. Ele quer você por completo. Sua confiança, sua devoção, o seu amor, a sua fidelidade. Ele quer tudo você, porque Ele deu tudo por nós, irmãos. E nesse dia está celebrando a ceia, celebrando sim a morte de Cristo, pelo qual nos trouxe vida e nos leva à vida eterna, em nome de Jesus. Diz aqui, Salmo 133, como é feliz e agradável. A minha versão está um pouco diferente. É isso mesmo. Observar quando os irmãos vierem em fraternidade. Como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce a barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. E como o orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte de Sião, quando ali o Senhor oferece a sua bênção, vinda para hoje, por toda eternidade. Deus decretou uma bênção, determinou uma bênção para mim e para você. E essa bênção, Ele vai alcançar a sua casa, a sua vida, a sua família. Ele vai alcançar. Você crê nisso, irmão? A palavra foi liberada. A bênção foi liberada. O óleo foi derramado. O Espírito Santo de Deus nos ungiu, nos capacita, nos reveste todo o poder. E Ele que traz esse desejo, inclusive, de poder adorar, de poder se arrepender, de buscar. Saber que nós precisamos de um Deus que cuida de nós. E não é somente um Deus, é o Senhor dos Exércitos. O único Deus que salva, que cura, que liberta. O Deus que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, diga amém. Amém. Ele está dizendo que não pereça, mas tenha vida eterna. Porque um dia melhor do que esse, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, irmãos. Para trazer à memória que ainda há uma solução, que ainda há esperança. Porque a Bíblia nos ensina que se a nossa esperança está no Senhor, ela não vai nos decepcionar. Ela não vai nos deixar tristes, não vai nos deixar enfraquecidos. Pelo contrário, a esperança no Senhor nos faz realmente confiar mais forte, a batalhar com mais confiança, a acreditar, a viver pela fé, conforme a palavra de Deus nos ensina, que o justo viveria pela sua fé. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, guarde sua Bíblia agora no banco aí, e una-se comigo nessa primeira oração agora. Ore ao Senhor, agradeça, louve ao Senhor, adore ao Senhor. O que você veio aqui buscar? Eu tenho certeza que Deus tem isso e muito mais para dar. Mas aquilo que eu tenho para dar para Deus, o que eu tenho para oferecer ao Senhor? Se não um coração contrito, um coração aquebrantado. Às vezes você chegou aqui hoje despedaçado. Às vezes você chegou aqui hoje cheio de dúvidas, cheio de dores. Às vezes você chegou aqui hoje cheio de amargura no teu coração, precisando de uma resposta de Deus. Você veio aqui hoje, às vezes nem programava, mas você está aqui. Mas Deus já direcionou tudo. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando de você. Deus não tem deixado faltar nada sobre a sua casa, sobre a sua despensa. Deus
situações adversas nos achegar, porque através dela Ele nos ensina a aperfeiçoar a nossa fé. Através dela Ele nos ensina a depender mais de Deus. Através dela Ele nos ensina a ser mais gratos. Senhor Deus, nesse momento nós te louvamos. Nós reunimos com a tua amada igreja, Senhor, neste momento para render-te honra e glória e louvor. Meu Deus, seja bem-vindo neste lugar, para agir, curar, libertar, para sarar, para salvar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que o Senhor venha entrar em nossos corações, de maneira qual cada um venha sair daqui impactado pelo teu poder, batizados, renovados, restaurados. Em nome de Jesus Cristo, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Conduza esse culto conforme o teu querer, falando conosco através da tua palavra, Senhor. Através de cada um aqui hoje, que está entoando cada instrumento musical, aquele que vai ministrar o teu louvor, aquele que vai entregar a ti uma adoração, ó Deus. Receba do alto sublime trono, resplandeça a tua glória, abençoa cada um, de tal maneira que ele venha entrar, venha sair daqui, não da maneira que entrou, mas se ele entrou feliz, que ele saia radiante. Mas se ele entrou triste, converta essa tristeza em alegria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E por isso nós te louvando, meu Deus, dando a ti honra e glória e todo louvor. Amém, amém. Aplauda o Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor Jesus com muita alegria. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim, no deserto eu me encontrar, e me secar no pôr de Faraó, tudo perdido te trouxe. Não sei que o teu fogo paira sobre mim.
está se preparando para ir, para subir, celebrar as bodas do Cordeiro com Ele. Deus tem preparado para nós um lugar. Você crê nisso? E é por isso que estamos aqui, em memória dele, fazendo parte, dizendo para o mundo que nós temos parte com o Senhor, que nós temos uma aliança incorruptível com o Senhor. Você tem uma aliança incorruptível com o Senhor? Você está debaixo da presença do Senhor, dizendo a Ele: eu tenho uma aliança, e eu estou aqui compartilhando a minha vida contigo, Senhor, e vivendo o compartilhamento da tua comigo. É isso que demonstra a ceia do Senhor. Eu tenho parte com o Senhor, eu tenho parte com Cristo. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Exadorado entre nós, bendito o Senhor, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga isso.
Esse é o Senhor, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. De novo. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Quem é a igreja? A igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Levante suas mãos, diga Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Yeshua. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja, Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo, santo, santo. Adore Ele como Ele merece ser adorado, assim como no céu, assim como no céu, assim como no céu. És adorado entre nós, és adorado entre nós, Jesus. És adorado, amado da nossa alma, amado da nossa alma, Jesus, Jesus, Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. Enche este lugar com a tua glória. Enche este lugar com a tua glória. Enche este lugar com a tua glória. Santo, 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 santo.
Se eu fosse você, meu irmão, minha irmã, não ficava calado, adorava Ele, está neste lugar. Te adoramos, Senhor. O céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu creio. Em breve, Jesus, aleluia. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em breve, em breve, em breve, em breve, Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu creio, eu creio, eu creio. Em breve, Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. E vai! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Santo, 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 santo. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui, Jesus, cantando a Ti, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Santo, 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 santo. Aleluia. Quem Deus libertar, livre enfim será, em seu imenso amor. Condenação não há. Quem Deus libertar, livre enfim será, em seu imenso amor. Condenação não há. Condenação não há. Condenação não há. Condenação não há. Condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, assim diz a palavra do Senhor. Ele se entregou, Ele se entregou. Nego-lhe Jesus Cristo a glória de Deus. Sem demora vem de
depressa nos leva ao céu. Quem Deus libertar, livre enfim será, em seu imenso amor. Condenação não há. Quem Deus libertar, livre enfim será, em seu imenso amor. Condenação não há. Condenação não há. Condenação não há. Condenação não há. Levante suas mãos. Graça maravilhosa, graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Graça maravilhosa, graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Declare. Maravilhosa graça, sou salvo pela graça. Seu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe perdão. Ele me trouxe perdão. Ele me trouxe. Olha que coisa mais linda, a graça do Senhor trouxe-nos perdão. Diz a sua palavra que sobre todos aqueles que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Ele nos trouxe perdão. Jesus Cristo, a glória de sem demora, vem depressa, nos leva ao céu. Você pode aplaudir Jesus. Ele é o verbo vivo. Amém. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor, Jesus. Aleluia. Amém? Todos na paz de Deus.
Eu acho que eu vou entregar o microfone. O pastor Maurício pregou que eu vou ir pregar aqui hoje. Nem combinei com ele. Mas amém, irmãos. Não precisa nem ficar de pé. William. Salmo 133, versículo 1 só. Aleluia, gente. De acordo com a palavra, ele fala: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Na Bíblia minha, ela é a tradução de Genebra. Ela fala: ou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Antes de eu começar a pregar, domingo passado, desse lugar aqui, eu negociei com o pastor Maurício não pregar hoje. Né, pastor? Ele falou: não, é por te ser, por isso mesmo, é por te ser. E ele falou assim: você que vai pregar. Eu disse: amém. Esses dias eu tinha falado para o pastor que Deus tinha me dado uma palavra. Não é essa. Ele me deu outra. Entendeu? Amém. E antes mesmo assim de ler esse versículo, eu pedi a Deus durante a semana que me confirmasse o que eu queria falar. Mas não vindo só do meu coração, vindo da parte dele. E engraçado que nas madrugadas que eu levanto para orar, eu tenho um birrozinho, o pastor Maurício conhece bem, que ele andou arrumando para mim lá, e tem uma janela. E da janela era de madrugada, eu olhava para aquelas árvores, agora começou o frio, né? Engraçado que eu nunca tinha observado direito, porque de trás da minha casa tem um estacionamento. E no meio do estacionamento tem uma árvore. E ao redor do estacionamento tem 14 árvores. E por trás dessas árvores tem casas e floresta. Eu olhei aquilo, observei, algo me chamou a atenção, mas não me liguei o que era aquilo. De manhã, passeando com a minha cachorrinha, Deus falou assim: agora eu vou falar no seu coração. Eu te mostrei, agora eu vou falar. Aí ele falou assim: olha para essa árvore, sozinha. Eu olhei, irmãos, não tinha nenhuma folha, nenhuma. Aí ele falou assim: olha para as outras. Como elas estão mais ou menos juntas uma com a outra, elas estão com 50%, 60% das folhas. Aí Deus falou assim: agora olha para a floresta. Como são muitas juntos, quase nenhuma folha ainda caiu. Aí você fala assim: o que é isso? Deus falou assim: esse é meu povo, meu filho. Quando você anda sozinho, você está mais vulnerável ao inimigo. Quando você anda sozinho, o inimigo está mais fácil de te atacar, de pegar você, de te destruir. Essas 14 árvores é aquele crente que vai na igreja, que faz parte do culto, é aquele crente que faz parte, até comunica aqui nas redes sociais, mas que não se misturam com os outros. Ou seja, estão mais ou menos protegidos. Agora a floresta é aquele crente que mergulha. Sabe, irmãos, foi revelador. E engraçado que a minha cachorrinha, a gente passeia com ela e ela faz questão de sentar todos os dias no mesmo banco. Então foi ali que Deus me falou: irmãos, Ele me deu esse salmo: viver em união. Às vezes nós pregamos no dia de hoje: isso é antigo, isso vem do passado. Irmãos, sempre foi pregado isso nas igrejas, mas parece que nos últimos dias nós temos vivido cada vez mais afastado daquilo que Deus nos prometeu, que é sermos unidos. Daquele que Deus, quando Cristo andou com os discípulos, eles andavam juntos. Às vezes até para pregar em cidades, Deus falava: vai de 2 em 2. Eu nunca falava: não, vai ser sozinho, depois vai outro, não. E Cristo sempre estava com eles, né? Então, irmão, nós temos que viver em união. E eu falei assim: Deus, já que o Senhor me falou isso, eu vou dar como entrada no culto. O Senhor me mostrou. Eu quero que o Senhor agora me dê um texto simples. Ele simplesmente falou no meu coração: como é bom os irmãos viverem em união. Salmo 133. Não tem erro, né? São 4 versículos, mas Deus me deu o primeiro. Mas buscar unidade nos coloca diante de circunstâncias. O mundo que nós vivemos nos dias de hoje, ele é, eu vou falar assim, tenebroso às vezes. É um mundo mau. Aí você fala assim: mas o mundo sempre foi mau. Sempre foi. Mas como nós estamos vivendo nessa época, nós costumamos a caracterizar os dias de hoje mais difíceis que do passado. Mas a vida sempre foi difícil em qualquer época e qualquer tempo. Então Deus falou assim:
vai para a Bíblia. E eu fui. Eu sou uma pessoa que, às vezes eu trago as palavras, mas que eu leio muito antes de falar aquilo que eu vou. Às vezes, não só a Bíblia, mas livros também, para entender se é o contexto mesmo. E buscar unidade nos coloca diante de consequências. Existem alguns parâmetros que nos levam a viver em união. A gente sabe de cor e salteado que uma igreja é uma unidade. Mas às vezes não colocamos em prática aquilo que Cristo colocava com os discípulos. Então, primeiro item que eu aprendi é convivendo com a verdade. Irmão, viver unidade, amor, apoio, é viver isso aqui. Nós que somos cristãos, nós temos que viver isso aqui. Não precisa nem sair desse parâmetro aqui. Não precisa de eu criar livros de autoajuda, não precisa não. Basta apenas que eu viva a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para nós sermos unidos, que Ele será conosco. Ele fala também que a união nos traz mais força. Precisa de eu buscar outro livro para ler isso? Não precisa. Então assim, seguir o princípio do Evangelho, a prática da verdade é uma parte crucial dessa convivência. Se nós simplesmente lermos o que a palavra de Deus fala, vivermos a verdade que está escrita aqui, irmão, não tem demônio que segura. Não vou falar só essa igreja, as igrejas. Mas nós temos vivido hoje, muitas vezes, um evangelho substancial. Um evangelho que a palavra de Deus, e até mesmo muitos pastores falam, a Bíblia tinha que ser algumas mudanças. Não, irmão. Se for a palavra de Deus é essa aqui, é essa. A palavra de Deus fala que tudo passará, mas as palavras dele não passarão. Então, se nós vivemos justamente o que está na palavra de Deus, às vezes lemos, estudamos, e não conseguimos chegar num culto como esse, dar nem mesmo glória a Deus, ou nem mesmo paz do Senhor. Às vezes, estou dando um exemplo, tá, Miguel? Às vezes o Miguel está aqui, e a Cintia está no fundo, e passam pelo outro e nem se cumprimentam. Irmão, a palavra de Deus fala para nós vivermos integralmente essa verdade. Cristo sabia que Judas ia trair ele? Sabia. Cristo sentou com pecadores e comeu? Fez. Mas porque Cristo era verdade. Ele vivia simplesmente aquilo que Deus estabeleceu. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, se nós somos praticantes dessa palavra no dia a dia, não tem demônio que enfrente a gente, mesmo que ele venha contra. E olha que a palavra de Deus fala que nós tem coisas, batalhas espirituais que nós não vemos no dia a dia. Mas Deus está ali sempre a nos libertar. Então vivemos a verdade dentro de uma igreja. Estou falando agora para cá. É importante. Paulo fica ali atrás e o marido fala assim, a igreja está criando um corpo. Tá, Paulo? Está na hora. Eu falo para ele. De nós sermos cada vez mais unidos um com o outro. Fala ou não falo, Paulo? Nem está ouvindo eu falar. Entendeu? Mas... entendeu? Mas é o Paulo. É eu também, né? Pessoa também. Então, vivemos em união, vivemos o que a palavra de Deus fala, convivendo com a verdade. Se nós simplesmente convivemos com essa palavra e pomos ela em prática dentro de uma igreja como esta, não tem. Vai ser pequeno mesmo. Amém. E engraçado que às vezes a gente fala assim, fulano hoje veio. E eu, a Márcia, o Paulo, né, Paulo? Nós falamos assim, fulano hoje veio. Quando a luzinha ali acende, opa, chegou alguém. Entendeu? É bom viver isso. Mas que adiantaria de eu estar falando isso aqui, viver da palavra, sendo que um irmão chegasse ali, eu nem moral desse para ele. Irmão, não sou assim. Eu creio que nenhum de nós temos que ser assim. Nós temos que viver com a palavra. Cristo amou os inimigos dele. E se nós somos imitadores de Cristo, entendeu? Outro parâmetro também, além de conversando a verdade, é crescendo juntos. Agora é para cá. Amém. Crescendo juntos. Amém. Irmãos, eu vim de uma igreja, ela era comunidade cristã. Eu saí dela e fui conviver com o apóstolo Sinomar na Luz para os Povos.
E a Luz para os Povos, em meados de 80, 90, era conhecido como a Igreja do Amor. Porque era uma igreja que a Márcia viveu parte disso. Eu vivia integralmente isso. Era uma igreja assim que os irmãos se preocupavam um com o outro. Não é fofoca, é preocupar. Então esse espírito da época que a igreja foi crescendo, chamada Igreja do Amor, é muito gostoso. Porque você saber assim, opa, o irmão está precisando disso. Não precisa de você divulgar na internet, não precisa de divulgar no Facebook, não precisa pôr no Instagram, você vai e ajuda. Mesmo não tendo. É igual o Pedro, fala, nada tenho, mas posso ajudar. Essa é a Igreja do Amor. Entendeu? Essa é a igreja que quando a gente fala a gente vai crescer junto, é eu olhar para cada um aqui e saber, o irmão está precisando de uma casa, o irmão está precisando de um emprego, e eu sei quem pode fazer, o irmão está precisando de um trabalho, eu sei onde eu posso arrumar. É ficarmos ligados, porque eu acho que hoje nós temos aqui mais de 40 pessoas, 42, 43, é saber que cada um tem uma necessidade. Se você não tem problema na vida, cuidado. Satanás está feliz com isso. Porque Deus fala que pelo mundo que nós passeis tribulação. Então é normal que nós vamos estar sempre precisando de alguma coisa. Então quando a palavra de Deus fala para nós crescermos juntos, William, por favor, põe em 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 14. Vou ler aqui para todos lerem juntos. Engraçado que amar e servir, a minha palavra é simplesmente servir é amar. Entendeu? Servir é amar o próximo. 1 Coríntios 12. Bom que os versículos que eu pus aqui hoje, eles praticamente se falam por si próprios. Entendeu? Não, eu vou ler então aqui. 1 Coríntios 12, versículo do 12 ao 14, fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A gente poderia colocar também aqui, pode mineiro, goiano, português, francês. Nós somos um corpo só. Amém. Entendeu? E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Os versículos por si só se explicam, né? Não tem como um corpo perfeito, uma mão ficar com 2 metros e uma ficar com 10 centímetros, entendeu? O corpo ele cresce junto. Engraçado que meu lindo ali, eu peguei ele pequenininho, o braço ele já está maiorzinho, e ali a gente pode ver as fases. Como que Deus é perfeito, irmão. Um animal, inclusive, quando nasce um cachorrinho, ele vai crescendo as patinhas iguais. Então, esse é o corpo. O corpo é crescer juntos. A igreja hoje, ela praticamente, de novo vou falar o nome do Paulo, a igreja praticamente mudou as caras, pastor. Poucos são as caras que eram no passado. Mas, né, Paulo, é gostoso, não é? É maravilhoso. Não que os outros, não estou falando isso dos outros, mas estou falando de nós crescermos juntos. Mano, tem pessoas que vêm de Madrid para cá. Opa, eu tenho certeza que Madrid deve ser lindo, mas vem para cá. Tem pessoas que estão vindo de Bruxelas, tem pessoas que vêm de outros estados do Brasil, que eu não gosto do irmão de São Paulo. Nunca imaginei conhecer um São Paulino, entendeu? Mas estão vindo para cá. Vai, Corinthians, oh, meu pai. Entendeu? Isso é crescer juntos. Uma habilidade de um irmão, uma habilidade de outro, habilidade da irmã, habilidade das pessoas. Crescer juntos. Eu aprendo muito com o Paulo, gente. Quem disse que eu não aprendo com ele, eu aprendo sim. Eu tenho certeza que ele aprende comigo também, né, Paulo? Então por quê? Somos de culturas diferentes.
mas estamos crescendo juntos. Irmão, é tão satisfatório quando um culto, às vezes a gente fala assim, eu não ligo para números, mas liga. No fundo, quando você vê uma igreja com mais gente, é você saber que o seu trabalho está dando resultado. É gostoso, entendeu? É bom. Quando vem pouca, amém. Às vezes estão viajando, estão passeando, estão em outro lugar. Mas quando estão numa igreja mais completa, igual está aqui hoje, é muito bom. Nós sabemos o que é, entendeu? Então nós temos que crescer juntos, assim como os membros do corpo. Cada um de nós aqui tem uma função. Deus não colocou a gente num culto como esse para sentar na cadeira, não, mano. Aí você fala assim, mas vai ser 10 diáconos, 10 pastores, 10 evangelistas, que seja. Irmão, tem pessoas aqui que não vão ficar nessa igreja porque Deus já tem propósito para elas em outro lugar. Eu conheço pessoas aqui, eu conheço testemunhos aqui. Eu não posso falar da minha família, porque eu sei que Deus tem um propósito para eles. Mas eu sei que cada um de nós está aqui, o Deus do dia vai falar assim, opa, agora chegou a hora, vai para tal lugar. Mas isso é crescer também, pastor. Quando eu falei, eu vim de uma igreja que pregava o amor. O apóstolo Nomar, ele tinha um coração tão grande que a igreja, até falei com o pastor Maurício esses dias, a igreja dividiu em várias outras igrejas, mas são igrejas que também cresceram, porque tiveram o fruto do amor, entendeu? Às vezes eu falo muito dele, não é saudosismo, é porque realmente ele foi o meu pai espiritual, entendeu? Eu gostava muito dele, ele se foi, está lá do lado de Deus com certeza. E quando eu falo crescendo juntos, irmãos, dá uma olhada para trás, todos. Dá uma olhada para trás. Vocês estão vendo caras novas hoje. Vamos crescer juntos. Vamos no final ali, se tiver meio sanduíche para cada, não tem problema. Conversa, pergunta o nome. Você é de onde? Você veio de onde? Vai para onde? Fica aqui. Entendeu? É assim. Isso é crescer junto. Então nós temos que crescer juntos. Quando a gente fala, às vezes eu converso muito com o pastor Maurício sobre o grupo familiar. Tem um pastor amigo meu que está aí na minha casa, ele não pôde vir hoje, que foi em outra igreja, mas ele vai estar aqui. E nós estávamos conversando justamente ontem à noite sobre isso. O grupo familiar, ele te traz pessoas para dentro da sua casa. Mas há grupos familiares que vão se juntando e formando igrejas. Cristo começou assim. Cristo não tinha igreja para pregar. Ele pregava nas ruas, pregava para o povo, para multidões, entendeu? Teve dias que ele pregou na sinagoga. Mas isso é viver, crescer junto. Amém? Outro parâmetro também, esse é partilhar experiência. Deixa eu pôr o telefone aqui que o pastor terminou de orar para mim. Partilhar experiências. 1 Coríntios 12, 26. É o mesmo Coríntios 12, só que é o versículo 26. Ele fala aqui: desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Como é gostoso, irmão. Irmão, comprei um carro novo. Glória a Deus. Comprei uma casa. Eu ganhei meus papéis, né, pastor? Glória a Deus. Gente, é compartilhar. É viver a alegria. Irmão, meu pai faleceu. Irmão, vem aqui. Não sei o que te falar, mas recebe um abraço. E às vezes a gente tem que compartilhar só coisas boas, não, as coisas ruins são essenciais também. Partilhar, quando a palavra de Deus fala partilhar experiências, é fundamental partilhar fardos, experiências e conquistas. É viver com o irmão. Tem um irmão aqui da nossa igreja, hoje ele não está aqui. O meu Paulo disse que ele está aqui, vou ter que arrancar a orelha dele depois, porque ele estava aqui. É o Ricardo. Irmão, eu não conhecia ele. Conhecia aqui. Mas pensa um contato próximo que eu tenho com ele. Ele me liga: Marcos, estou passando por isso. Vamos orar? Eu falei assim: agora eu não posso, porque eu estou na cozinha. Me dá 10 minutinhos que eu sumo aqui. Tá, beleza. Eu oro com ele. Tem dia que ele me liga, ele já me ligou meia-noite. Aí, irmão, tem que falar uma bênção para você. Irmão, é gostoso. Eu não acho ruim, eu acho bom.
porque ele partilha o que ele precisa, mas ele também partilha as bênçãos. O dia que ele conseguiu a casa dele, aí ele falou assim: Marcão, você está sendo o primeiro que eu vou avisar. Consegui. Conseguiu o quê, irmão? A casa, irmão. Eu falei assim: ixi, vocês estão montando uma facção aí, não sei não, viu? Estão montando Paulo, Luiz. Cuidado, irmão, com isso aí, viu? Só falta o pastor aí falar do chefe lá, ó. Entendeu? Mas ele falou assim: eu fico feliz, porque ele tinha, era por volta de mais ou menos 3, 4 horas da tarde, eu conversei com o Edmar, eu deixei ele na imobiliária, mas lá eu acho que é só com oração para mim conseguir. Eu falei: então vamos orar, ué. Então tô livre aqui agora, beleza. Nós oramos junto no telefone. Quando foi meia-noite, ele falou: Marco, recebi um e-mail, me ajuda a ler esse e-mail que eu não estou nem acreditando. Aí mandou um e-mail para mim, e eu li: rapaz, Deus te abençoou com a casa. Ele: é isso que eu entendi mesmo? Assim, é. Entendeu? Então é gostoso isso, partilhar experiências, partilhar o que a gente precisa, o que a gente ganhou, o que a gente vai ganhar, entendeu? Isso é partilhar experiência. Devemos aqui, ó, é fundamental partilhar os fardos e experiências. Devemos viver com os irmãos e não julgar, como sempre estamos aptos a fazer. Esse é o meio cristão. Às vezes, vou dar o exemplo do carro de novo. O irmão compra um carro novo, sabe? Deus deve gostar mais dele que de mim. Ou, isso, você vai ver que eu comprei 200 prestações. Ou seja, se foi em 1000 prestações, amém. Deus deu para ele. Agora não pode eu simplesmente achar ruim que Deus abençoe o irmão. O pastor Osiel, ele fala uma coisa, tem acho que é uma música que a gente fala, que fala uma família, né? Uma família vivendo. E tem irmãos que estão te abraçando e com a faca aqui atrás, irmão. Opa, isso é verdade. Eu estou falando de igreja. Eu não estou falando de ímpio. Tem muito crente que não compartilha a bênção do outro. Eu falo pro Gabriel direto: meu filho, se eu tivesse nascido milionário, eu não tinha dinheiro. Irmão, às vezes não é me vangloriando, eu jamais faria isso. Mas eu não posso ver ninguém passar dificuldade. A minha esposa mesmo fala, o povo já fala: acho que você tem cara de bobo. Te vende tiquê falso, te vende coisa falsa, porque você acredita. Não, mas como um senhor daquele que chegou em mim e vendeu aquilo, fala a cara dele, eu falei assim: mas você é meu filho, você tem que ser mais maduro. Tá bem, irmão, essa passou. No outro dia outro me pega. No outro dia outro me pega, certeza. Então, irmãos, nós temos que viver em família. Entendeu? Eu perguntei para eles aqui, ó, vocês estão procurando o quê? Casa? Eu tento me informar, por quê? Porque se uma hora que irmão, eu já pus muita, eu e a Márcia, já pusemos muita gente para morar em lugares aqui que era impossível. Outro dia fizemos um trocadilho de 3 apartamentos, inclusive onde eu morava, e deu certo com as 3. Por quê? Porque a gente fica tentando saber, porque às vezes passa por nós: ó, tem um quarto, tem um pouco, eu sei quem está precisando. Entendeu? A gente tem que ser assim. É vivermos realmente, como eu falei aqui, ó, partilhar experiências. Temos que partilhar experiências, temos que partilhar o dia a dia. Às vezes o Miguel, eu vejo ele aqui no culto, isso é verdade. Mas durante a semana eu não passo um oi para ele. Eu estou falando de mim. Isso está errado. Porque nós temos que ser unidos. Entendeu? Muitas vezes eu converso mais com o pastor, com o Paulo. O pastor eu converso pouco, mas por quê? Porque eu tenho mais intimidade. Mas não, irmão, a gente temos que ser íntimos de tudo. Ó, o Miguel está precisando disso. Peraí, eu sei quem tem, eu sei quem precisa, eu sei quem pode ajudar. Isso é partilhar a experiência. Amém? Amém. Outra coisa também que Deus colocou no meu coração é: estar junto é melhor que sozinho. Conforme eu falei, não foi bíblico, mas foi uma visão que Deus me deu. Irmão, Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eu vou ler aqui. Ele é meio grande. 4 do 9. Fala: melhor é serem 2 do que 1, porque é a melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer.
Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. As árvores na floresta são assim. Você já viu como é que elas nascem? Entrelaçadas uma na outra. É por isso que elas ainda estão com folhas. Entendeu? Então viver sozinho não vou falar que é perigoso, é super perigoso. Porque Deus está comigo, amém. Mas cadê o convívio? Se você precisa de uma coisa, vou ter que correr sozinho atrás. Se você quer uma coisa, eu vou orar sozinho que Deus me responde. Se você precisa de uma bênção, eu vou fazer sozinho e Deus me responde. Não, irmãos, vivemos. Quantos membros aqui, eu posso falar, muitas pessoas aqui já foram abençoadas, não estou falando por mim também, mas um pelo outro. Às vezes o Paulo como fala que ele está montando uma facção em Arlon, é verdade, irmão, ele está levando todo mundo para Arlon. Facção de crente, tá, Paulo? Entendeu? Ele está levando todo mundo para Arlon, mas é por quê? Porque ele vê um anúncio, ele fala isso, tem isso, tem aquilo, é o coração dele. Eu não posso ir agora não, pô. Eu tenho que esperar um pouco. Entendeu? Então, assim, estar junto é muito melhor do que sozinho. Entendeu? Estar junto, irmão. Nós compartilhando aqui. Às vezes nós reunimos só nesse domingo aqui, por 1h30, 2 horas, 2h15. Irmão, é muito pouco. É muito pouco para uma semana que tem 7 dias e 24 horas. E às vezes ainda reclamamos de estar aqui. Por isso que temos que ser companheiros um do outro no dia a dia, amigos um do outro, irmãos de coração um do outro, entendeu? Por isso que a palavra de Deus fala que não devemos andar sozinhos. Eu já falei aqui uma vez, eu não sei se todos estavam, mas eu vou falar de novo. Teve uma vez, em meados de 2000, eu morei em Bruxelas. Eu era novo, hoje eu também sou novo, mas pouco experiente. E teve uma oportunidade que eu estava procurando emprego, não tinha, e eu mais um baiano, fomos para uma cidade do interior, chegamos lá, vários restaurantes, procuramos, nada, e achou um restaurante mexicano que estava precisando de gente para aquele dia. E brasileiro sabe fazer tudo, né? Você sabe trabalhar na cozinha? Nunca tinha pegado uma faca. Sei. O Dogmar falou assim, Marquinhos, eu não sei não. Sabe, Dogmar? Você sabe sim. Tá. E ali nós trabalhamos, tinha uma festa organizada. Vambora. Como a gente saiu de dia, estava igual hoje, um solzinho, era meados de dezembro. Nós estávamos com uma blusinha bem fininha. E para vir embora, chega no ponto, tinha 22 minutos que o último bus tinha passado. Só olhava para um lado do mato, para o outro lado do mato. Eu falei assim, e agora? Ele falou assim, agora dormir aqui. Vambora. Aí conversando. Um dia ele falou, Marquinhos, responde alguma coisa aí, porque eu quero saber se você está vivo. E você me pergunta alguma coisa também, porque o fio estava apertando. Até o momento que ele olhou para mim e falou assim, Marcos, não estou aguentando. Está muito frio. Ele falou assim, eu estou achando que ou nós vamos morrer aqui, ou pelo menos duro não vamos ficar. Eu falei assim, Dogmar, tem uma proposta. Ele falou assim, manda aí, vamos viver um momento de abraçar um outro aqui, peão. Ele falou assim, vamos. Certeza, eu falei assim, o nosso corpo vai aquecer. Ele falou assim, Marquinhos, mas se alguém passar, eu falei, quem vai passar aqui no meio do mato desse? Quem vai passar? Rapaz, eu sei que nós abraçamos um ao outro ali. Isso foi real, irmãos. Nós abraçamos e teve um momento que colamos os rostos. Sério. Irmãos, quando deu 6h15 da manhã, buzina de longe. Antes disso passou um carro de polícia. O cara abaixou isso aqui da janela, perguntou, tá tudo bem aí? O Dogmar falava muito bem francês. Tá, ok, fechou e foi embora. Não quis nem saber quem era nós. Aí veio o bus. Quando nós entramos no bus, aí estava mais aquecido. Mas naquele momento, foi a solução. Quando eu falei, aqui, quando dois dormem juntos, um aquece o outro. Irmão, são experiências que Deus dá pra gente nunca mais esquecer na vida. Entendeu? Então, assim, vivermos juntos é muito melhor do que vivermos sozinhos. E uma outra coisa também, que é quinto item que eu separei, união
e amor fraterno. Romanos 12, 10. Amor fraterno, irmãos. O que é um amor fraterno? Eu acho que se um amor de vô que eu tenho pelo meu neto já é uma coisa magnífica. Agora, um amor de um pai com um filho também é algo magnífico, né? Que fala: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. É forte, não? É forte, mas é bíblico. Aí volta lá no primeiro item: viver a verdade. E muitas vezes nós temos toda e qualquer condição de ajudar uma pessoa, até mesmo na oração. Não estou falando só financeiramente, estou falando de oração, de apoio, de palavra. Irmão, que tem de gente que chega naquela cozinha. A Patrícia conhece a cozinha que eu trabalho, ela trabalhou lá um dia. É uma cozinha no fundo, mas o que tem de gente que chega pedindo oração e conselho naquela cozinha não está escrito. Gente que às vezes eu nem conhecia direito, passei a conhecer naquele momento. Fiquei sabendo que você é pastor. Você ainda não, mas porque eu sou conhecido como pastor pelos brasileiros. Mas eu falo assim, eu estou precisando de um conselho, precisando de uma música, porque esse povo que às vezes não conhece, precisando de ouvir um hino, uma palavra, um salmo. Tem uma mulher aqui, uma cabo-verdiana que vai lá e falou assim: eu preciso que você me dê um salmo para hoje. O que você está passando, filha? Primeiro, só eu perdi meu irmão em Cabo Verde, isso. E de repente ela começa a chorar. Sabe, irmão? Naquela hora ali, tem que falar: Deus, intervém agora, o que eu falo? Eu não estava nem preparado para isso. Eu já tive pessoas que me abordou na cozinha e falou assim: eu preciso que você ore para mim agora. Eu falei assim: agora não tem, que tem gente na cozinha, vamos aqui, vamos para cá? Vamos. Chego lá, eu desço. Me aguenta 5 minutinhos depois ali. Eu vou fazer a minha parte. Deus mandou fazer isso. Entendeu? Eu tenho pessoas que ligam para mim no telefone aqui. Aparece da 3535, é Portugal, né? Não conheço a pessoa, com certeza. Me liga e fala assim: Marcos, eu estou precisando disso. Eu fiquei sabendo que você ajuda a gente através de oração. Amém. O que foi? Estou precisando disso. Rapaz, é muito gostoso. Eu acho que Deus fala assim: eu vou fazer o teste com meu filho agora. Eu estou com uma amiga minha essa semana que me ligou. Quando eu entrei, não vou falar preso, porque eu fiquei poucas horas. Mas quando me pegaram aqui, trabalhando no Negro, ela estava no dia. E ela foi deportada. Quando foi agora, ela me ligou e falou assim: Marcos, eu preciso de você. Eu falei assim: amém. Preciso plenamente. E é crente desviada. Filha de mãe pastora. Preciso que você faça isso por mim. Você tem como? Eu estou dentro do trem agora. Assim que eu descer, eu te ligo. E assim que eu desci, faltava meia hora para me chegar no serviço. Eu liguei para ela e conseguimos resolver. Entendeu? Porque ela estava precisando de socorro naquela hora. Não é daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias. Entendeu? Então Deus, Ele tem me usado para isso. E eu espero que Deus use os irmãos para isso. Para entender o que o outro está precisando. Eu não estou falando só de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de palavras. Eu tinha um gerente que trabalhava comigo e ele falava assim: às vezes um bom dia salva o dia de outra pessoa. Às vezes você fala assim: Miguel, bom dia. Pronto, salvei o dia dele. Ele estava simplesmente triste. O homem falou bom dia para mim. São palavras lançadas. Isso é. Irmãos, quando eu falo isso, quando eu falei assim, eu trabalho numa cozinha bem distante. Então eu ligo meu radinho, meu telefone, tem até rádio. Para mim ouvir a palavra, ouvir futebol, ouvir coisas. Para ter alguém fazendo barulho para mim, saber que eu não estou tão sozinho. E eu tenho visto muito o que anda acontecendo na Nigéria, na Eritreia, sabe? Eu vi testemunhos de gente na Eritreia que ficam 24 horas dentro de um container trancado por dias. De dia 45 graus, de noite menos 8, menos 7, porque são no deserto. Mas são pessoas que decidiram não negar o nome de Cristo. Entendeu? Aí eu estava, de novo, Deus compartilhando a experiência dele comigo, né? Falando assim: meu filho,
Ora por esse povo, ora por eles. Outro dia eu estava vendo um programa de entretenimento com o meu filho, o Gabriel, estava a Márcia, eu acho que a Cintia também estava, e falava da Coreia do Norte. O cara estava na China, falou assim, o mais perto que eu chego da Coreia do Norte é aqui. Aí tinha um rio, aí ele com o telefone dele ele aproximava e falou assim, olha lá os povos trabalhando, e não tem nem direito de sair desse país. Quanto mais, ele falou assim, quanto mais fazer outras coisas. Irmão, são países que são opressores. Olha que delícia você poder vir para um culto desse. Eu vim com a minha Bíblia hoje carregando no braço, não tem vergonha de carregar a Bíblia. Eu não preciso esconder ela dentro de uma sacola, não, eu vim com ela carregando. Por quê? Porque aqui é um país livre, você não precisa se esconder, você não precisa ficar ausente. Então Deus tem me levantado, Deus levante corações aqui para orar por esse povo. Aí eu vinha no bus, no 606, e eu via de novo a floresta, entendeu? Aí Deus falando para mim, eu era vendedor de brindes no Brasil, eu pintava, fabricava e vendia. A paisagem que nós mais vendemos da Europa em calendários não é a primavera, não é o verão, nem mesmo o gelo, é o outono. É tão bonito ver aquelas árvores avermelhadas, amareladas, coisa que no Brasil, lá é verde, secou do dia para a noite, pronto, caiu. Não tem essas paisagens lindas. Esses dias eu passei no 701, ali perto do shopping, aquela amarelinho, cheio de folhas, coisa linda. Então a paisagem que mais se vendia lá era o outono. Aí eu me veio isso na cabeça, eu vendo aquelas folhas todas amareladas. Aí Deus falou para mim assim, meu filho, essas folhas estão amarelando hoje. Mas já estiveram verdes. Sabe por quê? Aquilo que você viu sobre a Nigéria, sobre a Eritreia, sobre a Coreia, sobre o Irã, entendeu? São pessoas que estão caindo, que estão morrendo. Daqui uns dias você vai passar aqui, essas árvores estão sem folha nenhuma. Elas vão estar com aparência de morte. Mas essas pessoas que estão lá, que não negam o meu evangelho, estão morrendo para que o evangelho ainda continue nessa terra. Faça assim. Entendeu? Porque quando passar a morte, que é o inverno, ele vai trazer a primavera. Ele vai trazer vida de novo. Irmãos, eu vi o pastor pregando com a sua família viva, sendo enterrados vivos, mas não negou o nome de Cristo. Entendeu? Às vezes aquilo ali fala assim, o que ele fez ali é heróico? Não, ele tem a convicção. E bom que os filhos dele ficou quietinho, ajoelhado com eles e jogando terra por cima. Irmão, tem muita gente morrendo por causa do evangelho no mundo. E às vezes nós aqui no Luxemburgo, que podemos carregar a Bíblia, que podemos ir e voltar, a gente fica negociando com Deus. Negociando. Sabe, irmão, eu escrevi aqui, foi uma coisa que muito mexeu comigo. Tem pessoas que estão largando a Cristo por causa de coisas. Mas pasme, tem pessoas que estão largando a Cristo por causa de pessoas. Às vezes nós crentes, que temos que estar aqui levando e pegando o evangelho, somos os que mais condenamos os outros. Porque achamos que eu sou de Deus e pronto. Não. Bom, é como se eu estivesse vendo lá no céu. Irmão, tem pessoas que nós falamos aqui que Deus ama. Às vezes nós abrimos nossa boca para amaldiçoar o próximo, para amaldiçoar aquele que está do nosso lado, mas que Deus ama. É como se, eu creio assim, está chegando no céu e Deus falasse, fala baixo, porque aqueles que vocês falaram já estão aqui. É pesado, mas é verdade. Sabe, irmão, nós cristãos, no dia de hoje, precisamos levar um choque com a realidade. Às vezes nós estamos muito ocupados com o trabalho, com a empresa, com isso, com aquilo, aquilo outro. Esquecemos o essencial, que é servir a Deus, que é servir ao próximo. É mandamento servir ao próximo.
Entendeu? Eu já vou caminhando pro fim, que o pastor me deu até no 20, vou passar uns 5, pastor. Entendeu? Mas, irmãos, nós temos que ser unidos um com o outro. Vou só fazer uma pergunta. Isso eu vi de um outro pastor, o pastor Raí. Quando José foi vendido pelos irmãos, quando José foi para a cadeia, ele merecia? Merecia? Não, José não merecia. Mas por que Deus permitiu? Ah, mas José chegou a ser governador do Egito. Sim. Mas aonde Deus queria que ele chegasse, ele precisava passar por aquele processo. Porque aonde ele foi, vendido pelos irmãos, aonde ele foi para a cadeia, Deus tinha a pessoa para levar ele para ser governador. Quem conhece a história sabe que eu encurtei, mas é isso. Então, irmão, Deus está pondo no nosso meio, às vezes, uma pessoa que você não dá valor, mas que ela vai ser a ponte para você ser algo. Deus não erra, irmão. Às vezes eu converso muito com o Gabriel fala, pai, eu queria ter a fé que você tem. Eu disse, meu filho, fácil. Exercita. É só exercitar. Entendeu? Porque às vezes a gente vê que a pessoa tem um bom coração, mas às vezes não tem entendimento. Então é só exercitar. A palavra de Deus está aqui para exercitar. Entendeu? Às vezes eu fico pensando assim, outra historinha também que mexeu muito. Quando a mãe de Moisés, Joquebede, teve Moisés. Lá fala que Moisés era formoso, bonito. Mas qual a lei que tinha na época? Todo homem que nascesse, joga pro Nilo, mata. Nasceu Moisés, homem. Hoje a gente sabe que Deus usou ele para tirar o povo da escravidão. Mas na época ninguém sabia disso. Só Deus sabia. E isso, pastor, você, pastor. Quando Joquebede escondeu Moisés, por quanto? 3 meses. Ela deu conta de esconder por 3 meses. Quando ela não deu conta mais de esconder, por quê? Porque Moisés estava crescendo. Sabe o que Deus me falou, pastor? Projetos escondidos, Ele também faz crescer. Nós estamos de trás de um supermercado, num lugar. Eu vim aqui de madrugada calmando buscar um documento, me deu medo de entrar aqui. Mas esse projeto aqui é um projeto de crescimento. Entendeu? Então eu quero pedir até para os irmãos. Vamos abençoar a vida do pastor Leonardo. Vamos abençoar, porque ele abriu isso aqui. Porque o pastor Maurício falou uma coisa aqui em bom tom semana passada, pastor. Isso aqui é caro, irmãos. Nós estamos falando de Luxemburgo. Isso aqui é caro. Montar uma igreja hoje com uma estrutura dessa é caro. E Deus usou um homem para abençoar a gente. Tá certo que tem algumas coisas, mas é uma igreja cristã também. Glória ao Senhor. Então nós temos que dar graça. Porque se eu dou graça nisso aqui, pastora, pode ficar tranquilo. Projetos escondidos, Deus também faz crescer. Amém? Eu queria encerrar. E assim, Deus me colocou nessa geografia, Luxemburgo. Pastor, você sabia que Deus ia te colocar nessa geografia? Nunca na vida. O senhor me falou isso segunda-feira, você lembra? Pastor, a senhora sabia que Deus ia colocar você nessa geografia? A irmã sabia que Deus ia colocar você nessa geografia? Cindy, você é daqui. Você sabia que Deus ia te colocar aqui? Não. Paulo, nem lembro o nome da sua cidade. Você sabia que Deus ia te colocar aqui? William, Mineirinho, paulistas, português, luxemburguês. Entendeu? Essa geografia que Deus pôs para nós, irmãos. Vamos lutar por ela. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que orar porque Deus me mande só Luxemburgo. Não. É quem vem. A palavra de Deus, ele não escolhe japonês, chinês, americano, brasileiro. Ele escolhe pessoas. Essa geografia foi que Deus deu pra gente. E é essa geografia que hoje eu tenho que lutar e orar por ela. Amém? Eu quero encerrar.
Eu vou passar para o pastor Maurício, que ele tem a ceia para fazer. Pastor, eu só atrasei 5 minutos. Entendeu? E eu quero que os irmãos levantem. Antes de eu passar o microfone para ele, eu quero orar. Irmãos, vamos ser mais irmãos. Irmão é aquele que partilha com o outro. Às vezes eu falo para o Paulo assim: Paulo, eu nem me importo o que vai acontecer aqui. A gente põe aquela mesa ali no fundo, irmão, aquilo ali para mim. E eu tenho notado uma coisa: antes todo mundo saía correndo, hoje o povo fica, conversa, fala. Tem dia que tem que pedir para ir embora, né, pastor? Vamos embora. Amém, irmãos? Eu quero orar encerrando. Vou passar para o pastor Maurício já. Pai, eu quero louvar-te a ti, agradecer-te a ti de todo o meu coração. Obrigado, meu Pai, por partilhar no meu coração, Jesus, sobre as árvores. Que realmente o Senhor Jesus me mostrou ali o que é viver em unidade. Obrigado, Senhor Jesus, por esta tua casa. Pai, alguns não puderam vir, que estão viajando, sei com eles, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a sua graça esteja presente, guardando, abençoando. Pai, que realmente não possa ser uma palavra simplesmente, Jesus, colocada dentro de 40, 45 minutos, mas que venha ser uma palavra, meu Pai, que nós possamos realmente vivermos em união, compartilhar o nosso dia a dia, as nossas alegrias, as nossas circunstâncias. Pai, eu quero louvar-te a ti e agradecer-te de todo o meu coração. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pela sua graça, obrigado por cada vida. Obrigado, Jesus, por nos colocar na mesma geografia, pois sabemos que o Senhor, Jesus, será sempre conosco. E em nome de Cristo Jesus, restabeleça fortemente a unidade em nossos corações. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.